Eu sou Tássio Maciel, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Matemática Básica. Hoje é o nosso quarto encontro. O assunto de hoje é razão, proporção e divisão proporcional. Então, vamos começar pela definição de razão. O que é que vem a ser razão entre duas grandezas A e B? A gente diz que razão entre duas grandezas A e B, B diferente de zero, é o quociente da divisão de A por B. Então, qual é a razão entre 8 e 2? 4. Qual é a razão entre 3 e 5? 3 quintos. Qual é a razão entre 7 e 9? 7 nonos. Então, a razão entre 3 e 5, eu posso dizer que é 3 quintos. A razão está associado à fração. Está ligada à divisão, à quociente, ligada a isso. Na razão, esse primeiro termo aqui, ele é chamado de antecedente. E o 5 é chamado de consequente. É muito bom pelo nome de estudo. Eu não preciso explicar a você que antecedente é o que vem antes. E o consequente vem depois. Não há necessidade de explicar isso. Porque a palavra já diz tudo. É muito bom quando a palavra diz tudo. 3 é o antecedente e 5 é o consequente. A razão não tem dimensão. É adimensional. A razão entre 8 metros e 2 metros não é 4 metros, é 4. Era como se cortasse metro com metro, que a gente não gosta que corte, não, mas é como se cortasse. 8 metros por 2 metros é igual a 4. Não é 4 metros, é 4. Não tem dimensão, é adimensional. Por que a gente não gosta que corte metro com metro? Que 8 metros dividido por 2 metros é 4, pelo motivo único de 4 vezes 2 metros ser 8 metros. Ele cortou metro com metro, não. Então, tem uma coisa. E qual é a razão entre 6 e 0? Está lembrado da primeira aula? Qual é a razão entre 6 e 0? Não venha dizer que é 6. Você já aprendeu que a razão entre 6 e 0 não tem significado. Por que não tem significado? Porque não existe nenhum número que é multiplicado por 0 dê 6. Isso fez parte da nossa primeira aula, que é impossível dividir por 0. E eu tive cuidado de colocar na definição que a razão entre duas grandezas A e B, e eu coloquei B diferente de 0. É o quociente da divisão de A por B. A respeito de razão, somente isso a falar. E o que é uma proporção? A proporção é uma igualdade entre duas razões. Eu tenho uma razão assim, por exemplo, 2 para 3. Eu tenho a razão 4 para 6. Eu tenho aqui duas razões. E essas duas razões, por coincidência, são iguais. Já que são iguais, essa igualdade é chamada de proporção. Muita gente sabe a palavra razão, proporção. O que é isso? Razão, proporção. Razão é o quociente. O que é proporção? É uma igualdade entre duas razões. Então, isso aqui se chama razão, isso é outra razão, isso aqui é uma proporção. E quais são os termos da proporção? Tem os antecedentes, 2 e 4. Os consequentes, 3 e 6. Os extremos, 2 e 6. Os meios, 4 e 3. Vamos repetir. Isso tem uma proporção assim. A sobre B é igual a C sobre D. Eu posso também escrever essa proporção de outra forma. O que é que significam esses 2 pontinhos e esses 4 pontinhos? A gente já usou isso no curso nosso de lógica, que tem a discussão de vocês no blog dos concursos. Esses 2 pontinhos quer dizer está para. E esses 4 quer dizer assim como. É A está para B, assim como C está para D. Aqui eu tenho, repetindo, os antecedentes, A e C. Os consequentes, B e D. Os extremos, A e D. E os meios, B e C. Esses são os termos da proporção. Quando eu falei extremos e meios, eu acho melhor a lembrança de uma propriedade muito conhecida das proporções, que fala de extremos e meios. Uma das frases mais conhecidas da matemática, que em qualquer proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu tenho então assim, uma proporção. 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Isso é muito conhecido, que se eu multiplicar 2 por 6, eu vou encontrar o mesmo resultado que multiplicasse 3 por 4. Esse sinal quer dizer implica, que é sinônimo de obriga, acarreta.
Isso quer dizer que 2 vezes 6 é igual a 3 vezes 4. Em qualquer proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa é a propriedade fundamental das proporções. Segunda propriedade. Alguns livros trazem muitas propriedades, não há necessidade. Se você conhecer essas duas, você faz qualquer questão de proporção. Esse nosso curso aqui é um curso objetivo, com a finalidade de você, em pouco tempo, conseguir muita coisa. Eu tenho aqui 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Se você somar 2 e 4, 2 mais 4 é 6. E somar 3 mais 6, 3 mais 6 é 9. Essa razão que eu encontrei aqui, ela equivale às anteriores. Como é que eu sei que equivale? Aqui, ó, 4 vezes 9, 36. 6 vezes 6, 36. Tem mais. 2 vezes 9, 18. 6 vezes 3, 18. E como é que eu digo essa propriedade? Que em uma proporção, o que é isso aqui? A soma de quê? Dos antecedentes. Então, em uma proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como qualquer antecedente está para o seu consequente. Na hora que eu somo os antecedentes e somo os consequentes, essa razão é igualzinha às anteriores. Com essas duas propriedades é para fazer muita coisa. Eu vou usar isso aqui onde? No assunto chamado divisão proporcional. E esse assunto, divisão proporcional, ele é muito importante em matemática. Tem que conhecer duas definições. Primeiro, duas sequências são diretamente proporcionais quando é constante o quociente entre os termos correspondentes. Aí no texto eu coloquei grifado, coloquei em negrito, diretamente e quociente. Então, para duas sequências serem diretamente proporcionais, o quociente tem que ser constante. Assim, ó, 18 dividido por 9 é igual a 14 dividido por 7, que é igual a 12 dividido por 6. A gente percebe essa coincidência. Cada elemento desse grupo é dobro de cada elemento desse outro. Ou, se quiser, cada um desse é a metade de cada um de lá. Eu posso dizer a você que 18 dividido por 9 é igual a 14 dividido por 7, que é igual a 12 dividido por 6 e que é igual a 2. Esse 2 é chamado de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Então, quer dizer que quando duas sequências são diretamente proporcionais, o quociente é constante. Nesse segundo exemplo aqui não tem mais quociente constante. 12 dividido por 2 não é igual a 8 dividido por 3. O que é constante aqui? Aqui tem outra coincidência, que 12 multiplicado por 2 é igual a 8 multiplicado por 3 e que é igual a 6 multiplicado por 4. Assim, 12 vezes 2 é igual a 8 vezes 3, que é igual a 6 vezes 4, que é igual a 24. Então, quando são inversamente proporcionais, o que é constante é o produto entre os termos correspondentes. Esse 24 é também chamado de constante de proporcionalidade. Que a constante de proporcionalidade em duas sequências diretamente proporcionais é o quociente entre dois termos correspondentes. E inversamente proporcionais é o produto entre dois termos correspondentes. E como é que isso aparece na ciência, do modo geral? Quando você encontra uma lei assim, P sobre T é igual a K. P significando pressão e T significando temperatura. Esse K é uma constante. Dentro de certas circunstâncias, P sobre T é igual a K. Como é que eu digo isso matematicamente? Se o quociente é constante, quer dizer que eu posso dizer que eles são, P e T, são diretamente proporcionais. E o que é que significa dizer que são diretamente proporcionais? É que quando aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Não é somente isso, não. Muitas pessoas pensam que é isso. Quando aumenta um, aumenta o outro. Não é isso, não. Então, se eu tiver uma sequência assim, 1, 2, 3, e outra 4, 5, 6, quando um aumenta, o outro aumenta também. Mas não são diretamente proporcionais. Para que sejam diretamente proporcionais, quando um aumenta, o outro aumenta, tem que falar
proporcionalmente. Tem que dizer isso. O que quer dizer isso? É se a pressão duplicar, a temperatura duplica. Se a pressão triplicar, a temperatura triplica e aí por diante. Aí isso quer dizer que são diretamente proporcionais. E se eu tenho assim, P é pressão de novo, V é volume. Dentro de certas circunstâncias, tem uma lei em físico-química, fala que P vezes V é igual a K. P é pressão, V é volume. Como é que eu falo isso matematicamente? É que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. E o que é que significa isso? Quando aumenta a pressão, diminui o volume, tem que falar proporcionalmente. O que é que significa? Se duplicar a pressão, o volume se reduz à metade. Se triplicar a pressão, o volume fica um terço. É assim que quer dizer inversamente. A gente não vai usar essas leis físicas ou químicas, vai usar isso em matemática, mas esse é o significado. Diretamente, quando um aumenta, o outro aumenta proporcionalmente. Inversamente, quando um aumenta, o outro diminui proporcionalmente. Tem que falar assim. Vamos ver agora aplicações de divisão proporcional. Acompanhe aí as questões. Veja só o seguinte. A primeira diz que é para dividir 720 em 3 partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, como é que faria essa questão? As partes, eu vou chamar de A, B e C. A, B e C. Se são diretamente proporcionais, o quociente é constante, de que A dividido por 2 é igual a B dividido por 3, que é igual a C dividido por 5. Isso significa que A, B e C são diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. O que eu sei mais dessa questão? Eu sei a soma. Eu sei quanto é A mais B mais C, que é 720. Então eu vou usar aquela segunda propriedade, que é a soma dos antecedentes, A mais B mais C. Eu já sei que foi dado que é 720. E a soma dos consequentes, 2 mais 3 mais 5, é 10. Então a constante de proporcionalidade é 720 dividido por 10, que é igual a 72. Então 72 é a constante. Eu quero saber quem é A, B e C. Aquela primeira propriedade, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios em qualquer proporção. Então se A sobre 2 é igual a 72, de que A é igual a 72 vezes 2. Que B é 72 vezes 3 e C é 72 vezes 5. Ou seja, eu vou pegar essa constante de proporcionalidade e vou multiplicar por cada consequente. 72 vezes 2, 144. 72 vezes 3, 216. 72 vezes 5, 360. É claro, se você somar 144, 216 e 360, vai ter que dar quanto? 720. Você pode dizer assim, essa questão foi fácil. Todas eram fáceis. Qualquer questão, mais difícil que seja desse assunto, a gente pode transformar numa questão fácil desse tipo aqui assim. Hoje farei questões básicas e outra oportunidade de fazer questões mais difíceis envolvendo esse assunto. Vamos à questão número 2 agora. Na primeira questão, era uma divisão em partes diretamente proporcionais. Agora, é uma divisão em partes inversamente proporcionais. Eu quero dividir 540 em 3 partes inversamente proporcionais a 4, 6 e 12. A gente viu que são inversamente proporcionais quando o produto é constante. Eu gosto mais de outra ideia. Eu acho melhor o seguinte: dizer que são inversamente proporcionais, eu acho melhor dizer que são diretamente proporcionais aos inversos dos números. Então eu faço assim, olha, eu quero sempre colocar aqui diretamente. Eu sempre estou optando pela ideia de fazer tudo da mesma forma. Então sempre vai ter aqui esse A, B e C, se forem 3 partes. E sempre vai ter uns números aqui. Se for diretamente, eu coloco diretamente aí. Se for inversamente, eu vou colocar aqui os inversos dos números. Então aqui vai ser, em vez de 4, vai ser o que aqui? 1 quarto. Em vez de 6, vai ser 1 sexto. Em vez de 12, vai ser aqui 1 sobre 12.
Quer dizer, eu optei por dizer que são diretamente proporcionais a 1/4, 1/6 e 1/12. Acho que é bem melhor assim. Agora é o seguinte, eu vou somar frações? Não. Tem um jeito de evitar essas frações. Porque você pode multiplicar os consequentes em qualquer proporção por qualquer número que seja conveniente para você, que a divisão não vai se alterar. Então eu podia multiplicar essas frações por um número conveniente, de modo que não houvesse mais fração. O que você acha? Qual seria um número muito bom para a gente multiplicar 1/4, 1/6 e 1/12 e não ter mais fração? Para não ficar adivinhando, eu posso garantir a você o seguinte, que o melhor número que existe é o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 12 é 12. O mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 12 é 12. Esse mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicá-lo por cada consequente. Como é que eu multiplico 12 vezes 1/4? Pode ser 12 vezes 1, 12 por 4 dá 3. É mais comum fazer assim, 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. 12 por 6 dá 2, vezes 1, 2. Vamos escrever aqui. Estou multiplicando 12 por cada consequente. Aí fica 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1, 3. 12 por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. 12 por 12 dá 1. Multiplicado por 1 dá 1. Está ótimo aqui agora. Voltou àquela primeira questão. Com a divisão em partes diretamente proporcionais a 3, 2 e 1. Quer dizer que A, B e C são inversamente proporcionais a 4, 6 e 12 é a mesma coisa que dizer que são diretamente proporcionais a 3, 2 e 1. Agora vai ser igual a outra. Eu vou somar aqui os antecedentes, somar os consequentes e vou achar a constante de proporcionalidade para depois dizer as três partes. Quanto é a soma dos antecedentes? Eu quero dividir quanto? 540. A soma dos antecedentes é 540. E a soma dos consequentes? É 6. 540 por 6 é 90, que é a constante de proporcionalidade. Fazer o que com 90? Igual à questão número 1, eu pego esse 90 e multiplico por 3, por 2 e por 1. O resto é fácil. 90 vezes 3, 270, vezes 2, 180, vezes 1, 90. É assim que se faz uma divisão em partes inversamente proporcionais. E agora a questão 3. Eu fiz uma divisão em partes diretamente proporcionais, depois foi em partes inversamente proporcionais, agora vai ser em partes ao mesmo tempo, diretamente e inversamente proporcionais. São duas partes, vou chamar de A e B. Elas são diretamente proporcionais a 2 e 4. Eu vou colocar aqui 2 e 4. Isso quer dizer que A e B são diretamente proporcionais a 2 e 4. E esse I está muito ligado a uma multiplicação em matemática. Inversamente proporcionais a 3 e 5. Então, já sugeri que você vai colocar, melhor colocar assim, diretamente aos inversos dos números. Em vez de falar inversamente, é melhor colocar diretamente aos inversos. Bem melhor. Então, isso quer dizer que A e B são diretamente proporcionais a 2 e 4 e inversamente proporcionais a 3 e 5. Eu vou tornar essa questão fácil. Como é que eu vou tornar essa questão fácil? A primeira coisa que eu tenho que fazer é acabar com essas frações. Para isso, a providência é achar o mínimo múltiplo comum de 3 e 5. Eu vou multiplicar os consequentes por um número conveniente. Adiantei a vocês que o número conveniente é o mínimo múltiplo comum. Garanto a você agora que não vai ter mais fração. Como é que eu faço então? 15 dividido por 3 dá 5. Aí 5 vezes 2, 10. 15 para dividir por 5 dá 3. Vezes 4, 12. Aquela questão que era para dividir em partes diretamente e inversamente, a gente transformou em partes diretamente proporcionais a 10 e 12. Agora está fácil. Eu quero dividir 880. Então, a soma dos antecedentes, 880. A soma dos consequentes, 22. A constante de proporcionalidade, agora vai dizer as partes. Agora é bem fácil. Vou fazer igual a primeira questão e a segunda.
essas duas partes, A e B, eu encontro multiplicando a constante de proporcionalidade por cada um dos consequentes. 40 vezes 10 e 40 vezes 12. 400, 480. Essas são as duas partes. E se fosse eu fiz diretamente, inversamente, diretamente, inversamente, e se fosse diretamente, diretamente? O que é que mudaria aqui? Em vez de 1/3 e 1/5, era 3 e 5. E se fosse inversamente, inversamente? Em vez de 2 e 4, é 1/2 e 1/4. Então, acho que com esses comentários você consegue dominar o assunto. Precisa agora treinar. Vamos treinar na próxima aula questões sobre isso. Então, até a próxima vez.